Oi, gente, bom dia. Ó, deixa eu avisar só vocês, eu sei que vocês também nem gostam muito, né, de falar no microfone, mas eu tô sem som no meu notebook, eu não ouço vocês hoje. Então eu ia pedir assim, se tiver alguma dúvida, se tiver que me avisar de alguma coisa, o slide não tá aparecendo, professora, eu não tô te ouvindo, tem que ser pelo bate-papo, porque eu não ouço vocês, tá? Meu notebook deu um probleminha aí, eu vou ter que formatar. Aí eu deixei para terminar a aula hoje, na sexta, né? E vou formatar aí no final de semana. Aí, se não quiser também perguntar por aqui, tá? Anota a dúvida aí que aparecer no decorrer da aula e pode colocar lá no grupo. Aí eu respondo lá também para vocês, tá? Mas aí no bate-papo tem aquele item aí de levantar a mão, aí levanta a mão, escreve lá, porque aí eu paro de explicar e vou lá no bate-papo e vejo a dúvida de vocês, tá bom? Que o meu som não tá saindo mesmo, e ainda bem que vocês estão me ouvindo, né? Porque senão eu não ia conseguir dar aula aqui nesse notebook, tá? O som tá beleza aí, né? Tô falando, 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 estão ouvindo bem? Escreve aí para mim. Tá bom, então. Eu vou compartilhar o slide, tá? Se por acaso não aparecer nada, aí vocês escrevem aí, que aí a gente tenta de novo. Na aula passada, então, a gente estava vendo a parte de aves, eu vou continuar aves, tá bom? Então, veja, gente, para o simulado, que é a semana que vem, a gente vou pôr na prova a comparação das 4 classes, tá? Então, peixe, anfíbio, réptil e ave, tá? Para o simulado. Mamífero, eu não vou conseguir fazer hoje, tá? Bem provável. Talvez eu até consiga falar alguma coisinha, né? Introduzir, mas aí fica então combinado peixe, anfíbio, réptil e ave para o simulado, que aí vocês vão ter simulado quinta e sexta, né? A gente não vai ter aula na sexta, mas eu vou estar aqui à disposição também no Zap. Qualquer dúvida do simulado, vocês podem me mandar perguntar. E então já fica combinado, mas mesmo assim eu ainda coloco para vocês depois no grupo a matéria do simulado, tá bom? Então eu vou compartilhar aí o slide, vou fazer uma geralzinha do que a gente já tinha visto, e aí a partir daí então a gente continua as características das aves. Apareceu aí o slide, gente? Apareceu, né? Senão vocês iam me avisar. Tá, ok. Então, ó, eu vou mostrar aqui os slides e aí a gente vai revendo e eu vou explicando, tá bom? Qualquer dúvida, então, eu tô de olho aqui na barrinha do bate-papo. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Então, a classe das aves, lembra que na ordem evolutiva, então, peixe, sempre associando isso que é de extrema importância, né? O peixe era somente de ambiente aquático, aí o anfíbio conquista o ambiente aquático, mas ainda depende da água, principalmente pela reprodução, né? Que a fecundação é externa, os ovos não têm casca, o desenvolvimento é indireto com a larva, né? O girino que respira na água, e além de tudo isso, a pele dele é fina e permeável, né? Aí de anfíbio a gente foi para réptil. Aí os répteis já conquistam definitivamente o ambiente terrestre. Os répteis têm pele grossa, com queratina, eles não desidratam facilmente. Eu encontro réptil até no deserto, né? E eles já têm fecundação interna. Os gametas entram na fêmea e fecundam dentro da fêmea, e isso oferece uma proteção muito maior para os gametas, uma chance de fecundação muito maior. Além disso, os ovos são com casca, não precisa pôr os ovos na água. Esses ovos podem ser colocados no solo, na areia, né? Até em matéria orgânica. Então, oferece uma vantagem muito grande para os répteis na conquista do ambiente terrestre. E não tem larva mais, né? Do ovo do réptil já nasce o filhote pronto, que depois só vai crescer. Então, o desenvolvimento também é direto. Agora, quando a gente estuda a ave tem bastante característica com réptil, né?
As aves, em termos de evolução, é muito importante a gente associar aí, então, vamos colocar, elas continuam como os répteis, né? Com ovos com casca, elas continuam com a pele impermeável, a partir de réptil, todos os grupos têm queratina, tá? Mas a ave é mais evoluída que o réptil. Sim, é. Ah, elas voam. Ótimo, voou. Isso é importante porque para conquistar vários ambientes, para buscar alimento, para buscar lugares melhores para reprodução. Só que tinha réptil que voava, lembra da época dos dinossauros? Então não é uma exclusividade de ave. Tem o morcego, que é um mamífero também, que voa, né? Mas em termos de grupo, o que prevaleceu? O controle da temperatura, que até réptil eles não controlam a temperatura do corpo, então agora a gente tem que as aves são animais homeotérmicos ou homotérmicos, é a mesma coisa, tá? O que é isso então? Ela controla a temperatura do corpo. A temperatura do corpo é sempre igual. Temperatura é sempre igual, tá? Vou colocar assim, porque talvez fique fácil de lembrar. Então, a temperatura é sempre igual. Nunca varia. O ambiente por mais frio que esteja, a ave controla a temperatura do corpo. Isso é vantagem? É muita vantagem, gente, porque a ave pode conquistar qualquer ambiente. Até nos polos, a gente tem ave, né? No Polo Norte, na Antártida. E isso é importante porque a conquista delas é maior. Então, essa é uma característica evolutiva importante. Segunda característica, que apareceu muito raramente no peixe, no anfíbio, no réptil, nem apareceu, né? Que é o cuidado parental. Isso eu já tinha falado a aula passada. O que é isso? Os pais, né? Vamos pôr assim, ó, os pais cuidam dos filhotes. Até esses filhotes terem a possibilidade de se virar no ambiente. Isso é importante? Muito. Ficou azul aqui, é ruim, né? Agora não dá para mudar. Isso é muito importante, por quê, gente? Porque a chance de chegar na fase adulta e reproduzir aumenta. Então, vai compartilhar com o mamífero essa característica, o cuidado parental. Tá? Os pais cuidam do filhote e ele tem muito mais chance de sobrevivência. Isso vai valer tanto para a ave quanto para mamífero, certo? Então a ave compartilha características com répteis, porque elas botam ovos, né? Como os antigos dinossauros, elas voam, têm asas, só que ao invés de ter escamas, né, placas córneas, elas têm penas. A ave tem penas. E aí até eu mostrei que tem um ancestral, né, que é o possível ancestral das aves, que já tinha modificação das escamas em penas. Então, é característica exclusiva de ave. As penas, que servem tanto para revestir o corpo quanto para sustentar. Aqui, então, tá, aí na época dos répteis, quando os répteis dominavam, né, um fóssil que eles encontraram, cujas escamas já eram diferenciadas em penas. Então, um grupo de répteis desse tipo que se modificou no DNA, que originou as aves, tá? De características gerais, que eu acho que eu fui até nesse slide, então eles são todos vertebrados, é claro, desde peixe, né? Porque a notocorda, que é o filo cordado, todos têm notocorda, ela forma a coluna e o crânio. Os membros anteriores, então, são transformados em asas, que facilita bastante a busca de alimento, a fuga do predador. As aves migratórias migram para lugares voando, né? As asas para lugares que têm melhores condições de sobrevivência, né? Áreas que têm, sei lá, temperatura mais adequada, né? Todas têm penas, dioicos, sexo separado, macho e fêmea. E todas são ovíparas, todas botam ovos. E aqui, então, gente, a característica que, em termos evolutivos, é muito importante, então, tá? Quando a gente considera aí, em termos de evolução, são os primeiros animais homeotérmicos. Só lembrando, gente, que homeotérmico é o animal que controla a temperatura do corpo. Pode ser também chamado, né? É a mesma coisa aqui, de que animal endotérmico. Endo, temperatura interna,
endotérmico, temperatura, endo-dentro. A temperatura de dentro do corpo é sempre a mesma, ela não muda, porque o psilotérmico, exotérmico, heterotérmico é aquele que muda a temperatura de acordo com o ambiente. Ave mamífero não. Então pode ser também popularmente chamado de animal de sangue quente, tá? Então é uma característica muito importante mesmo desse grupo de animais. Por quê? Porque eles conseguem sobreviver em qualquer ambiente, certo? Então, essa característica é uma novidade evolutiva, tá? Aí, característica de ave também. Eles têm ossos pneumáticos, tá? O que é ossos pneumáticos? É um osso, gente, que ele é meio oco, ele tem ar, tá? Que tem um assento, tá? Ele tem ar dentro, de modo que ele fica mais leve. E isso é extremamente importante porque é uma adaptação para o voo, tá? Essa característica aqui, ó, de ossos pneumáticos. Essa característica aqui de sacos aéreos, que eu vou mostrar também, diminui o peso da ave. A ave, ela fica mais leve, tá? Então, essas duas aqui, ó, diminuem peso. E se a ave ficar mais leve, facilita o voo. Então, a gente diz que é uma adaptação para o voo, tá? Por quê? Deixa a ave mais leve. O osso não é tão denso, tá? Ele tem esse ar, esses poros dentro. E os sacos aéreos são bolsas que saem do pulmão do animal, certo? Como que é isso? São tipo bolsinhas mesmo que o animal tem, né? Internamente. E aí essas bolsinhas, elas vão encher de ar na hora que a ave está voando. A ave voa, então, ela vai ter esses sacos cheios de ar, ela vai voando e, de certa forma, então, ela vai ficar mais leve. Igual a bexiga natatória do peixe, quando o peixe ia subir, ele enchia a bexiga, ficava menos denso e subia na água. Quando ele ia descer, ele esvaziava e afundava. O saco aéreo funciona mais ou menos assim. Quando a ave vai voar, ela infla esses sacos aéreos, ela fica menos densa, portanto, mais fácil para voar. E quando ela vai descer, ela esvazia, certo? Cloaca, gente, cloaca continua, né? Peixe cartilaginoso tinha, anfíbio tem, réptil tem, ave tem. Então, é um orifício único para fezes, urina e reprodução. Como os répteis não tem como mais, elas respiram só por pulmão, e o pulmão da ave já é um pulmão um pouquinho mais evoluído. Por quê? Porque tem uma área de absorção maior, tá? O tubo digestório sempre completo, né? Em todos os vertebrados. Lembra só que começa na boca e termina na cloaca. E, gente, em termos de glândulas, vamos recapitular aí. Peixe tinha glândulas, muitas glândulas. Por quê? Porque eles tinham que ficar mais liso para diminuir o atrito na água. O anfíbio também tem glândula, glândula mucosa. O que essa glândula faz? Ela umedece a pele e facilita a respiração cutânea, né? Já que ele tem a pele fina, a umidade, então, protege também do ressecamento, né? E o réptil, gente, não tem nenhuma glândula. Quando a gente fala assim, a pele é seca, impermeável, seca sem nenhuma glândula. A ave tem uma glândula. E essa glândula especificamente, ó, ela é importante. Ela se chama glândula uropigiana, certo? O que essa glândula faz? Essa glândula uropigiana, ela produz óleo. E ela fica na cauda do animal, eu vou mostrar, tá? Aonde que é a posição dela. Aí, com o bico, a ave tira o óleo dessa glândula e espalha na pena. Então, é uma glândula importantíssima, tá? E a função básica dela, então, impermeabilizar as penas. As penas vão ficar mais impermeável, principalmente, gente, ave aquática. Tem ave que você vê, um patinho, por exemplo, ele mergulha, às vezes uma ave que vai pegar um peixinho mergulha, aí ele dá uma chacoalhadinha na perna, parece que tá seca. Por quê? Porque esse óleo não deixa a pena encharcar. A ave aquática, se a pena encharcar, ela vai ficar mais pesada e é perigoso ela afogar, afundar e afogar. Então, esse óleo é importantíssimo para impermeabilizar as penas. Sem contar que a ave dorme aonde? Dorme na árvore, né?
um dia de chuva, tá chovendo, ela tá dormindo. Então, as gotinhas, a chuva vai caindo e ela vai, não deixa essa água encharcar as penas. Então, impermeabiliza as penas, certo? Então, é importantíssimo aí a glândula uropigiana nas aves. Aqui mostrando, então, o voo das aves, elas têm um osso também que adapta ao voo, eu já vou mostrar, tá? E os músculos do peitoral aí, ligados na asa, são extremamente potentes e elas gastam muita energia para bater a asa e voar. Por isso que a ave também tem que comer bastante. Elas estão sempre comendo, sempre se alimentando. Elas se alimentam bastante. Só um minutinho, gente. Então, gente, aí esses músculos têm que ser muito potentes para mover a asa, né? E aí elas têm que comer bastante para ter energia para isso. Elas gastam bastante energia no voo também, tá? Aqui eu separei as adaptações para o voo, então, eu já falei algumas. Então, elas têm as asas, né? As asas são importantes, então, por quê? Porque as asas são os órgãos modificados, né? Os órgãos anteriores modificados, então, em, em asas para poder voar, certo? Então, a asa é uma adaptação para o voo. A asa e a pena também. Então, a asa adapta para o voo, a pena adapta para o voo. Por quê? A asa vai bater, né? A pena vai ajudar a se manter no ar, a resistência do ar. Os ossos pneumáticos que eu falei, eu tenho uma figura que eu vou mostrar, que são ossos ocos cheios de ar, tá? Então, deixa a ave mais leve. Tudo isso adapta para o voo. O que mais? Sacos aéreos, tá? Os sacos aéreos eu vou mostrar que eu tenho uma figura bem legal aí, tá? Então, os sacos aéreos, eles são importantes por quê? Porque eles colocam a densidade da ave menor. Então, se o pulmão tá aqui, ó, então vamos imaginar, a ave tem dois pulmões, né? O pulmão direito e esquerdo. Aqui vem a traqueia, né? Trazendo o ar para o pulmão. E aí, então, esses sacos aéreos, eles formam bolsinhas assim, ó, ligadas no pulmão. Então, o que que vai acontecer? Quando a ave vai voar, o ar do pulmão infla esses sacos aéreos. Então, de certa forma, a ave vai ficar menos densa, certo? E aí fica mais fácil na hora de voar. Então, isso é uma adaptação para o voo. Pode ser chamado de sacos aéreos ou sacos pulmonares, tá? Então, ó, presentes nos pulmões, então ele vai facilitar o voo, certo? E como a ave fica mais leve, ela tende a gastar um pouco menos de energia, né? O isolamento térmico não deixa de ser uma adaptação para o voo, gente. Por quê? Porque pega camadas de ar diferente, né? Ar frio, às vezes aves que voam mais alto. Então, manter a temperatura do corpo é importante para voar também, tá? E essas daqui, ó, se destacam também. A ausência de dentes. A ave não tem dentes. A ave não tem bexiga urinária. Parece que não, gente, mas uma arcada dentária pesa. Então, tudo que diminui o peso da ave ajuda a voar. Bexiga urinária. Imagina uma bexiga cheia de urina. Sei lá, pode pesar, né? Dificulta o voo. Então, tudo que faz com que a ave fique mais leve, facilita. Então, não tem dentes, não tem bexiga urinária. Tanto é que quando a ave vai fazer xixi, e só tem a cloaca, sai sempre cocô junto, que é um canal único, né? Fezes e urina. Então ela faz um cocô meio pastoso, meio esbranquiçado, tem urina misturada ali,
ela não guarda urina, ela está em pleno voo, né? Por isso que é perigoso a gente levar uma carimbada de uma ave quando a gente está passeando aí numa praça, né? Porque a ave, a hora que tiver urina, ela vai eliminar, ela não guarda urina, porque isso dificultaria o voo, tá? O animal ficaria mais pesado, então. Então, se tiver um exercício, cite adaptações para o voo da ave. As asas, as penas, os ossos pneumáticos, os sacos aéreos, não tem dente, não tem bexiga urinária. O formato, gente, aerodinâmico. Lembra que eu falei do peixe? O peixe tem formato hidrodinâmico, que diminui o atrito com a água. A ave tem formato aerodinâmico. O formato aerodinâmico, então, ele também diminui o atrito com a água. Tanto é que os aviões, né, foram baseados nesse formato, né? Mais ou menos no formato das aves aí. Aqui eu pus mais por curiosidade, ó. Ninguém precisa guardar, mas são cerca de 8.750 espécies. O que significa isso? Muitas espécies de aves, né? E essas espécies, gente, elas têm uma grande variedade na Amazônia. Espécies que às vezes a gente encontra só em alguns lugares, tá? Aqui, com relação a hábito alimentar, né? Tipo de bico, estrutura óssea, existe uma classificação de aves. Eu não vou cobrar isso, tá, de vocês, mas tem as aves ratitas, que são as aves que não voam. Então, normalmente, a gente fala ave voa, ave voa, ave voa. Todo mundo lembra aí do avestruz. A galinha voa baixinho, né? Mas por quê? O que vai variar? Esse osso que eu falei para vocês, que é o osso do peitoral, na frente do peito, que ele tem um formato em forma de quilha. Eu tenho a figura, eu vou mostrar. Onde os músculos se encaixam, os músculos das asas. E tem ave que esses músculos não são tão potentes. E esse osso, então, não aparece esse osso. Então, elas não têm a possibilidade de voar. As demais voam, porque tem esse osso que adapta e músculos bem desenvolvidos, então, para voar, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Então, aqui o osso, ó. Então, o osso externo, tipo esse osso que a gente tem aqui na frente do peito, que protege o coração, nas aves ele é em forma de quilha, tá vendo? Ele é pontudinho. Aí os músculos das asas vão inserir aqui nesse osso e vão formar uma contração potente para mover as asas. Então, as asas também é uma adaptação para o voo, o osso externo em forma de quilha. Aqui eu pus algumas de ratitas que não voam, né? Ema, avestruz, tem algumas aí, tem uma que chama kiwi da Nova Zelândia, né? Que também que não voa. Então, elas não têm esse osso externo em forma de quilha nem músculos potentes. Aqui as carinatas, a galinha até está incluída, mas ela voa baixo, bem baixinho, né? Não voa alto, né? Os pinguins, eles até têm esse osso externo em forma de quilha, mas as asinhas deles não são para voar, são para nadar, né? Então, tem algumas variações também, tá? Em termos aí de estrutura externa, o que eu tenho que destacar? O bico, tá? Então, o bico que é um órgão, né? Que facilita a alimentação, mas não tem dentes. Então, normalmente, o alimento, o máximo que ela pode fazer é quebrar o alimento com o bico, tá? O olho a gente vai ver depois também que tem uma adaptação por conta do voo, né? As asas, então, para o voo, importante. Aí ela tem as perninhas, dependendo do comportamento do animal também, as pernas vão ser mais longas, mais curtas, dependendo da alimentação, vai variar bastante, tá? E aqui, então, seria onde tem o osso externo em forma de quilha para as asas poderem se movimentar. Por dentro, ó, sempre pensando do tubo digestório completo, começa aqui na boca, no bico e termina na cloaca, tá? Todo o aparelho, então, urinário, ó, rins, já vai ligar direto na cloaca para sair a urina, não tem bexiga urinária. Aí você vai ter ovários, você vai ter os órgãos reprodutores todos ligados na cloaca, tá? E intestino, o final do intestino também ligado na cloaca. Aqui está mostrando, então, o pulmão, né, que é mais eficiente, tem os sacos aéreos. E aí o tubo digestório, então, ela vai contar com alguns órgãos um pouquinho diferentes,
que eu vou até destacar aqui, que a gente vai falar no próximo slide, ó. Ela tem um papo que armazena temporariamente o alimento, tá? E a gente vai citar que elas têm também a moela. Em termos de gestão, papo e moela que não aparece na maioria dos animais. Eu não sei se vocês já viram a minhoca, mas o Renato vai passar. Ela também tem papo e moela. Aqui está citando, então, que tem queratina, a pele é seca e impermeável, mas que tem a glândula uropigiana, que é a glândula que produz o óleo para lubrificar as penas, e então as aves também não têm dentes para diminuir o peso. As penas, gente, segundo as ideias evolutivas, então, elas são originadas aí a partir, Fê, elas são originadas a partir das escamas dos répteis, tá? De modo que, então, as aves descendem dos répteis, tá? As penas, elas podem ser trocadas, igual pelo em mamífero, tá? Geralmente troca 2 vezes por ano. Quando vai começar o inverno, troca porque vai fazer uma plumagem bem mais densa para suportar o frio e ajudar a temperatura do corpo se manter. E quando começa a primavera-verão, troca de novo para formar uma plumagem menos densa para poder perder mais calor. É mais ou menos assim, tanto para as penas quanto para os pelos, tá? Qual a função da pena? Ajudar no aquecimento, proteger, em alguns casos a camuflagem, né? Ajuda no voo, na flutuação, por quê? Porque a glândula uropigiana impermeabiliza a pena e ajuda na hora de flutuar na água, de nadar. E às vezes para cortejo, o macho geralmente é mais colorido, mais vistoso, destaca essas penas para atrair a fêmea, tá? Aqui é um detalhezinho da pena, mostrando então que ela tem vários raminhos aí, tá? E esses raminhos, eles têm uns ganchinhos, de modo que um encaixa no outro, ó, tá vendo? Para ficar bem fechadinho. Por isso que a pena, então, protege e a hora que passa o óleo impermeabiliza. Certo? Aqui a gente tem um pavão. O que que esse pavão tá fazendo? Ele tá abrindo a pena da cauda para poder, gente, atrair a fêmea na hora da cópula, né? Então, atrai a fêmea, e aí os pavões que são mais coloridos é que geralmente eles vão ganhar a oportunidade aí de acasalar com a fêmea. Isso varia de espécie para espécie, tá? E é claro que a cor tem a ver com pigmentos, tá? Mas varia de espécie para espécie aí, de acordo com a plumagem. Mas além das penas fazerem todas essas funções aí, a gente tem a pena favorecendo o acasalamento, tá bom? Só um minutinho para mim, gente, que eu já. Então, o pavão tem as penas bem coloridas, né, para destacar aí no acasalamento. Aqui, ó, tá mostrando a glândula uropigiana, então, que produz o óleo, impermeabiliza as penas, tá? E aqui tá destacando o local onde ela fica, então é na cauda. Então, com o biquinho, ó, ela vai tirando o óleo da glândula uropigiana, vai tirando o óleo e vai espalhando nas penas. Certo? Aqui também, ó, tá mostrando o óleo que ela tirou da glândula na cauda e espalhando nas penas para impermeabilizar, certo? O bico, gente, ele varia muito de acordo com o alimento. Então, o hábito alimentar varia às vezes o tamanho e a forma do bico, mas ele pode servir também para defesa,
Acho que todo mundo pode ter levado já uma bicada, né, de uma ave para construir o ninho, porque elas buscam os galinhos, né, os resíduos que elas vão colocando no ninho e até para alisar a pena na hora de passar o óleo, tá? Lembrando então que elas controlam a temperatura do corpo e elas têm estratégias para isso. Tipo, ave igual o mamífero arrepia, ou ela deixa a pena bem próxima do corpo para perder calor, né? E aqui no finalzinho, então, eu destaquei que ela não tem bexiga urinária para diminuir o peso e elas respiram por pulmões, tá vendo? Essa daqui tá bem arrepiadinha, aí aumenta a cobertura, né? Forma tipo um cobertorzinho mais espesso, ela perde menos calor. E aqui também. No calor é o contrário, a pena vai ficar rente ao corpo, aí é uma plumagem menos densa, né? Então ela pode perder o calor com mais tranquilidade, controlar a temperatura do corpo. Na época do calor também é comum ver as aves com o biquinho aberto, que elas estão perdendo calor pelo bico, certo? Aqui tá mostrando os pezinhos, ó. Você tem aí o pezinho do tipo agarrador, trepador é um dedinho mais aberto, porque tem que subir nas árvores, igual pica-pau. Os nadadores sempre têm a membrana entre os dedos. O varredor também, os dedinhos são abertos, porque eles ciscam para pegar larvinhas, né? Então varia um pouquinho, tanto o pezinho quanto o bico, tá? Aqui, ó, só para mostrar, acho que eu tenho bico, ó, tá vendo? O bico varia de acordo com o alimento. Então, tem aves que têm o bico mais fininho, igual o beija-flor para sugar o néctar. A arara tem um bico mais forte para quebrar semente, né? Então, vai variar de acordo com o alimento. Algumas que pescam, né, vão ter bicos variados aí para pegar os peixes, certo? Aqui, então, mostrando especificamente o tubo digestório, tá? Que elas têm o papo, que armazena temporariamente o alimento, e a moela, gente, funciona como estômago mecânico. O que é o estômago mecânico? O estômago mecânico é como se fosse os dentes que ela não tem. Ele vai substituir os dentes. Como a ave não mastiga, ela engole o alimento inteiro, então ele vai ficar armazenado no papo para amolecer. Depois que armazenou no papo, que ele tá molinho, ele vai para a moela. É muito comum nas aves, gente, ela engolir grãozinhos de areia, pequenas pedrinhas junto com o alimento, para quê? Para fazer atrito com o alimento na moela, então vai triturar, tá? Então é isso que vai acontecer. A ave substitui a moela pelos dentes. Tá? Então, a moela tritura os alimentos. Os órgãos do sentido são bem desenvolvidos, elas enxergam bem, porque às vezes tem que ver do alto, né? E escutam bem também, certo? Aqui, para ir terminando a aula de hoje, ó, então o tubo digestório, a primeira aula, né? Não a aula de hoje, a primeira aula que depois eu chamo vocês para terminar aqui. O alimento entra pela boca, passa pela faringe esôfago, aí armazena no papo. Aqui ele amolece, tá? Aí ele vai para a moela, tritura. E aí vai começar a ter enzimas, estômago químico, né? Depois da moela, e aí vai para o intestino, onde absorve os nutrientes e os restos saem pela cloaca. Tá? Então, especificar que o tubo digestório da ave é um pouquinho diferente, que como ela não tem dentes, ela tem que amolecer o alimento no papo e triturar na moela, certo? Aqui enfatizando a cloaca, ó. A cloaca é um orifício único para sair a urina, para sair os ovos do ovário, para sair as fezes do intestino, tá? Na hora que ela vai respirar, o ar entra pela narina ou pela boca, vai pela traqueia, chega no pulmão, certo? Aqui tá mostrando o tubo digestório, então. O coração, depois eu já vou falar na outra aula, tá? Os detalhes aí do coração. Então, todos os órgãos do aparelho digestório, mas lembrando que a cloaca, então, é um orifício único para tudo, certo? Aqui ele mostra, então, de novo o sistema digestório, ó, bico, que não tem dentes, aí o alimento vai para a faringe, esôfago, papo, né? Aí armazena na moela para triturar, aí vai para o estômago químico, recebe sucos digestivos do fígado, do próprio intestino, né? Do estômago químico digere, aí os alimentos vai para o intestino para absorver os nutrientes e irem para o sangue e os restos saem pela cloaca, certo? Então o tubo digestório aí importante nessa diferenciação que as aves apresentam,
tá bom? Para poder, então, apresentar essa vantagem pela falta de dentes, tá bom? Faltam 2 minutinhos aí, eu vou parar aqui, tá? Vamos fazer o intervalo e na sequência eu chamo vocês para a gente terminar a ave, tá? Não sei nem se eu começo o mamífero, se eu deixo o mamífero para depois do simulado, vamos ver aí a quantidade de tempo que a gente vai ter na outra aula, mas fica combinado então, tá bom? Eu vou cobrar peixe, anfíbio, réptil e ave no simulado, tipo, para fazer uma comparação das características, principalmente evolutivas. Se ficou alguma dúvida, não quis digitar aí, pode perguntar lá no grupo, tá? E aí eu já respondo para vocês e a gente continua então na outra aula, tá bom, pessoal? Então eu vou parar aqui e daqui a pouquinho então a gente volta, certo? Tchau, até daqui a pouco.